Como desenvolver uma atividade lucrativa sem investir muito dinheiro? Esse é o tema dessas lives que fizemos essa semana e hoje não vai ser diferente. Você vai descobrir aqui como fazer o seu investimento, né, o seu negócio, ser lucrativo sem gastar muito dinheiro. Muito boa tarde para quem já está chegando aí. Kitty, que saudade de você! Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Fabiana? Está aí comigo também. Muito obrigada. Essa nossa última live dessa semana vai ser muito especial. Tem presente para você. Fica aqui com a gente que você vai ver. Hoje nós vamos falar aí sobre integração, sobre sustentabilidade, sobre metodologia colaborativa, o que vai ser isso, né? Tanta coisa legal que a gente tem hoje para falar para vocês. Como que a gente vai implementar isso tudo, né? Tá tudo bem aí, Biporã? Nossa, saudade de você, minha querida amiga. Manda beijos aí para todo mundo, adoro vocês, né? E tem muitas amigas aí, né? A Neuza, né? A Dil, manda beijo aí para todo mundo. Adoro vocês. Então vamos lá. Hoje vocês podem participar também, como nos outros dias. Se tiver perguntas, se tiver dúvidas, a gente vai responder, né? E hoje eu vou falar também de um presente que eu vou deixar aí para vocês, né? Que acompanharam com a gente essa live, né? A minha forma de agradecer vai estar aí com vocês também. Hoje eu vou falar até no final da live, né? Desse presente, dessa surpresa. Ontem nós falamos sobre como definir o preço e o valor do produto, né? Muito importante. Foram várias questões que a gente abordou aí, né? Custos fixos, custos variáveis, o custo-benefício, né? Então nós vamos falar mesmo sobre a metodologia, sobre o que é isso, por que eu criei, como é que funciona, né? E como que isso vai melhorar o seu negócio até a longo prazo. Né? Nós fizemos aí uma série de 7 lives, foi desde segunda-feira, né, para poder explicar para você assim, no contexto, né, todo o conteúdo desse programa que a gente está criando aí. Antes de eu começar, né, eu queria falar um pouquinho da minha história para vocês, né, e como que eu cheguei até essa metodologia, como é que isso foi criado, né, baseado em que a gente criou aqui esses requisitos, né? E essas dicas que a gente passou aí para vocês. Isso aí começou, na realidade, há muitos anos atrás, na década de 90, né? Eu fazia internacionalização de uma empresa americana para o Brasil. Na época, eu trabalhava com bonecas de porcelana, né? Então, eu trabalhei com isso durante 13 anos, representando aqui no Brasil 2 das maiores empresas americanas na área de porcelana, né? E foi uma experiência muito boa para a minha carreira profissional, né? Eu estive nos Estados Unidos várias vezes, fiz vários cursos, participei de congressos, né? E foi muito bacana para a minha carreira, né? E me deu uma experiência, uma bagagem muito grande. E nessa época, né? Eu cheguei a ter 25 mil clientes no Brasil. Né? 95% dessas clientes eram mulheres, né? Então foi daí que veio essa história toda, né? Começou lá atrás, na realidade. E o que acontecia muito é que essas mulheres vinham querer fazer os cursos, querer aprender como é que se fazia as bonecas, como é que se trabalhava a porcelana, né? E na realidade era um produto caro, né? Como ainda é hoje tudo em dólar, né? E a gente sabe aí que tem uma diferença grande entre o valor do real e o valor do dólar. E o que acontece? Essa diferença, né, de valores, de preços, né, que foi o que a gente viu ontem, impossibilitava muitas dessas mulheres de fazer os cursos, de iniciar o seu negócio naquela atividade, né? Então, o que aconteceu mesmo naquela época é que eu consegui viabilizar alguns cursos, né, com descontos, né, fiz algumas promoções, enfim, mas eu não consegui atender a todas as mulheres que queriam fazer daquela atividade uma outra opção profissional, né, e começar ali o seu pequeno negócio.
Muitas conseguiram, muitas fizeram. Nós formamos ali professoras, formamos outras empresárias, né? O pessoal abriu empresa, abriu oficina, e foi assim muito legal mesmo, né? Eu dei muita aula presencial para essas mulheres e também criei alguns cursos, né, por correspondência na época, né? Não existia EAD, né, como é o ensino à distância hoje todo organizadinho, mas eu já tinha apostilas que a gente mandava pelo correio, né, e tinha algumas aulas que a gente conseguia mandar o material com moldes e tudo, e as pessoas conseguiam desenvolver. E quando tinha alguma dúvida, a gente tirava ali pelo telefone mesmo, né? E eu recebia muita carta, naquela época se escrevia ainda cartas, né? Era muito legal, né? O carteiro integral entregava bolos assim de carta, né? Muita carta. Foram mais de 25 mil pessoas no Brasil inteiro. E, nossa, isso gerou assim muita coisa bacana e eu aprendi muito. E o que acontece é que eu ficava assim muito sentida, né? Me doía eu não poder atender a todas as mulheres que nos procuravam, principalmente as que não tinham recursos, né? Então, pensando nessas mulheres, eu criei toda uma metodologia de trabalho para poder ajudar a essas mulheres a criarem seus próprios negócios a partir de atividades simples, né? Como o artesanato, como a arte, né? Um bordado que fosse, né? Uma bijuteria. As mulheres brasileiras são muito criativas, né? Fazem muita coisa e de tudo se aproveita, né? E isso era muito legal. Então eu comecei a criar esses pequenos projetos com mulheres, né? Em comunidades e várias, né? Foram várias experiências que a gente teve aí no Brasil, em Minas Gerais, né? No Paraná também eu fiz, né? Curitiba, Londrina, vários outros lugares. Cheguei a mandar alguns projetos para o exterior, né? A gente fez em África, fizemos na Índia também. Então foi toda essa experiência, né? De todos esses anos fazendo esses projetos com mulheres que começou a nascer esse projeto mais estruturado, né? Então foi assim essa pequena história só para a gente dar aí uma introdução no que na realidade é isso, né? Então, todas essas lives que eu fiz, né, desde segunda-feira até hoje, quem não viu, é legal assistir, né? Eu fiz assim, de uma forma bem objetiva, não ficaram muito longas, né? Ficaram bem resumidas ali, para colocar mesmo só o conteúdo mais importante, né? Para a gente poder ver tudo que está envolvido quando eu falo que eu quero empreender, né? Então, tudo que está relacionado com o fato de empreender um negócio, né? Seja ele o mais simples possível, seja ele fazer um pão ou fazer um bordado, né? Ele vai ter todas essas etapas, né? Ele vai ter agregado ali todas essas variáveis que a gente foi colocando aqui, né? Então, tudo isso é muito importante. E cada vez está mais competitivo esse mercado, né? Ainda mais agora que a gente teve essa coisa dessa pandemia, que era uma coisa que ninguém esperava, né? E que, na realidade, muita gente já perdeu o emprego, muita gente perdeu o seu próprio negócio, né? Então, isso daí eu acho que se torna mais atual ainda, né? Do que há anos atrás. Deixou de ser só uma coisa sentimental e uma coisa social para ser mesmo uma opção, né? De rentabilidade, de renda para a família da gente, né? Então, olha o que acontece. Eu até anotei umas coisas aqui que eu acho importante a gente pontuar, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, vocês vão muito me ouvir falar nos meus vídeos, nas palestras que eu falo muito de parceria, né? Eu acho que parceria é mesmo uma palavra de ordem, né, para esse tempo que a gente está vivendo. É praticamente impossível a gente conseguir fazer tudo sozinho, né? Então a gente sempre vai precisar de alguém, né? Por mais que a gente entenda o nosso negócio, por mais que eu saiba aquele know-how, né, eu sempre vou estar me relacionando com pessoas, né? Isso em todas as áreas, não só do negócio, mas também na área social, né? Então, o relacionamento é uma coisa que a gente tem sempre, né? Não é só na nossa vida profissional. Então, essas parcerias,
elas precisam ser muito pensadas, são muito bem pensadas, mas elas precisam acontecer, né? Antigamente tinha até como que eu vou falar? Uma ideia assim de que se eu tivesse uma parceria, né, se eu contasse do meu negócio, a outra pessoa ia querer saber, ia passar na frente, né? Então existe todo um medo e a gente vai falar sobre isso também, né? Então, antes de eu saber que parceria que é essa que eu vou fazer, é que tipo de parceria que eu vou estabelecer, né? Então eu preciso pensar nisso. Quais os benefícios que essa parceria vai trazer para mim, né? E não só para mim, essa parceria ela tem que ser uma coisa bilateral, né? Porque senão é aquela coisa só um que ganha, né? Não é uma relação legal, né? Não existe ganhador e perdedor numa relação de parceria, né? Existe aquilo que um recebe, que o outro dá e que é uma troca na realidade, né? Tem que existir aí uma troca, né? Tem que existir algo que você recebe de benefício, mas algo também que você pode dar, seja em benefício financeiro, seja know-how, seja qualquer outra coisa, mas tem que existir, né? E que recursos daí que eu vou ter para contribuir com essa parceria? Isso também é legal a gente colocar, né? Então, olha, as verdadeiras parcerias são aquelas que os dois ganham, né? Então, tem aquela coisa do ganha-ganha. A gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Todo mundo tem que ficar satisfeito ali. E essa união, ela pode ser boa para ambas as partes, né? Então, as duas partes, ou as várias partes envolvidas no processo, elas vão se beneficiar daquela parceria. Essa metodologia colaborativa, ela não consegue funcionar sem a parceria, né? Então, vocês vão ver que aqui vai ser mesmo que um agregado de pessoas, né, com habilidades diferentes, com várias áreas profissionais, de repente, diferentes, que vão se unir para poder fazer algo acontecer, né? Então, a metodologia colaborativa, ela pensa assim, né? Eu preciso de ter colaboração, eu preciso de ter cooperação, também são duas coisas diferentes, né? Mas eu preciso ter isso aí, eu preciso ter união, eu preciso ter integração nesse grupo para que realmente tenha o resultado que a gente está esperando ali, né? Então, a importância das parcerias, ela é muito grande. A gente vai falar aqui de alguns pontos que são muito, muito importantes, né? Mas antes eu queria mesmo falar sobre esse receio que as pessoas têm de compartilhar informações, né? Então, quando você for formar esse grupo, né, de trabalho, for formar esse grupo de negócio, né, tem que existir ali uma cumplicidade, tem que existir ali uma linha horizontal de comunicação, de informação, porque senão também a coisa não acontece, né? É a mesma coisa de você estar relacionando com um advogado, mas você não conta tudo para ele. Aí quando ele vai te defender, ele não sabe alguma informação ali que é importante, né? Então a mesma coisa funciona nesse grupo de trabalho, né? A informação ela tem que ser mesmo passada para todo o grupo, ou seja, todo grupo tem que ter conhecimento daquilo que a gente está trabalhando ali, né? Então vamos ver, tira aquele negócio da cabeça de que eu vou entregar informação, vou dar o ouro para o bandido, né? O brasileiro fala assim, eu vou entregar o ouro para o bandido. Não é isso, as pessoas que estão colaborando com você, que são seus parceiros, todos têm interesse comum, todos têm interesse de crescer, todos têm algum interesse ali que é de comum acordo, né? Então se todo mundo cresce junto, né? Não é só um. Então, isso não é um negócio que vai acontecer unilateralmente, né? Então, ó, essa troca de serviços, né, de habilidades, também é uma moeda muito valiosa, né? Então, às vezes a gente acha que o recurso é só dinheiro, é só financeiro, na realidade não é. Aquilo que você sabe, que a outra pessoa não sabe, também a gente já falou sobre isso, que é o capital humano, né? Que é o capital que você tem ali de conhecimento, de informação, e que a outra pessoa não tem. Então, isso também tem valor, né? A gente também vai ver isso. Outra coisa legal, outro ditado que a gente fala muito, é que duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, isso também é verdade.
Porque quando a gente vai fazer toda aquela coisa de brainstorm, né, que eu vou trabalhar questões de solução de problema, né, criatividade, inovação, eu preciso das ideias de todo mundo, né, eu preciso que todos estejam ali colaborando com aquele mesmo problema para que a gente crie soluções inovadoras e diferentes, né? Então essa fluidez de ideia é muito, muito importante para a gente. Outra coisa também, as experiências de vida das pessoas são diferentes, né? Então aquela trajetória de vida que eu tive é diferente, de repente, até da minha própria irmã dentro da família, né? Como que não vai ser de uma pessoa de trabalho, um colega de trabalho, né? Então as nossas experiências de vida são muito diferentes, mas isso é legal, por quê? Porque tem uma riqueza aí, né? Então a experiência que eu acumulei é diferente da sua. Se a gente juntar, né, as duas partes, de repente a gente consegue ter ideias, né, diferentes ali e mais inovadoras e mais criativas e a gente consegue de repente diferenciais para o nosso produto, para o nosso negócio, né? Vamos ver então aqui, ó, a gente aumenta a competitividade quando a gente tem parcerias, né, para desenvolver, né, quando a gente está com outra pessoa ou com uma outra empresa, a gente pode aproveitar ali logística, transportes, baixa de tarifas, né? Então tem muita coisa que vai nos ajudar também a ser mais competitivos no mercado, né? Quando a gente estabelece parcerias, né? É um exemplo como a gente faz parcerias imobiliários, né? Por exemplo, o comprador, eu tenho o vendedor, né? O meu comprador está interessado no seu imóvel. A gente tem que fazer uma parceria ali, né? Porque daí todos vão ganhar, né? E o que acontece geralmente que a gente vê é que um não quer fazer a parceria com o outro, porque quer ganhar a comissão sozinho. Só que não existe isso, porque são duas partes ali envolvidas, né? A parte que compra e a parte que vende, né? Então o ideal seria fazer uma parceria, estabelecer ali uma parceria mesmo, para que a venda aconteça, né? E que ambas as partes possam ter ali os 50% da comissão de um e de outro, que é justo, né? Então é nesse sentido que a gente fala aí. Vai reduzir custo também, vai aumentar a eficiência aí, né? Da empresa, né? E tudo mais. Vamos ver aqui, outra coisa, você pode oferecer produtos em mercados que de repente você não tinha acesso, né? Então, se eu faço uma parceria com um agente imobiliário de Portugal e eu estou no Brasil, eu posso ter cá um cliente que está interessado em comprar um imóvel lá, mas eu agora não estou podendo viajar. Então, eu faço a parceria com ele lá e a gente consegue fazer a venda e consegue, da mesma forma, estabelecer aí um ganho, né? Que é comum e todo mundo fica feliz, né? Quem queria vender o imóvel vende, quem queria comprar, compra e a gente tem ali a nossa comissão pelo nosso trabalho embutido ali também no processo, né? Então, desse jeito você consegue ter acesso a outros mercados, né? Eu estou dando um exemplo aqui internacional, mas pode ser até de um bairro para o outro, né? Se eu tenho uma parceira que vai vender os meus pães na padaria dela, que é no outro bairro diferente do meu, também a gente está atingindo um outro mercado que de repente eu não teria condição de atingir, né? Então é só para a gente poder entender a mecânica desse processo todo, né? Outra coisa legal é o fortalecimento também perante os fornecedores, ou seja, a gente consegue baratear os custos e negociar melhor, né? Existem aquelas compras cooperativas, de repente, né? Ou se eu compro uma quantidade maior aliada com o meu parceiro, a gente pode ter aí um desconto, pode ter facilidade de pagamento, que às vezes sozinho eu não teria, né? Então tem várias coisas que as parcerias, elas vão dar para a gente benefícios, né? É aquela questão que eu falei lá no começo, da gente ver qual que é o nosso interesse naquela parceria, né? Para que eu estou fazendo aquela parceria? Otimização de processos, né? A gente pode, por exemplo, usar a estrutura de outra pessoa. Quer ver um exemplo? Eu fiz uma vez um projeto para mulheres e elas não tinham aonde se reunir, né? Elas não tinham onde montar a oficina. Era um grupo de 25 mulheres. E nós conseguimos, com o apoio de uma igreja local,
um salão onde que foi montada essa oficina, né? Mas isso daí pode ser algum órgão do governo, alguma empresa privada, né? Então você pode ter ali um benefício desse tipo também, né? De ter estruturas comerciais, logísticas compartilhadas, né? Hoje existe também aqueles escritórios de cowork, né? Você não precisa montar um escritório se você só presta serviço de consultoria e você pode se agregar a um escritório que já tem pronto e paga uma taxa muito menor do que se você montasse toda a estrutura, né? Então são essas parcerias que a gente está falando aí. Outra coisa interessante também é que eu falei da soma de competências, né? Então, assim, o que eu sei agregado ao que você sabe vai possibilitar da gente fazer o negócio, né? Por exemplo, eu quero fazer um negócio de montar enxovais, por exemplo, bordados, né? Eu sei bordar muito bem, mas eu não entendo nada de costura, né? Eu não sei pregar nenhum botão. Então, o que acontece? Eu preciso de ter uma costureira boa, de confiança, né, junto do processo, para eu conseguir viabilizar o meu projeto e conseguir viabilizar o produto, né? Então, isso aí é muito legal. A gente vai conseguir reduzir custo, né? E também reduzir o risco, porque sempre que você está junto com outras pessoas, né? O risco é menor, né? E o custo também é menor, né? Então, geralmente as pessoas elas pensam no investidor, né? Na pessoa que vai colocar ali o dinheiro, que vai investir financeiramente no projeto lá no final, né? Só que aí a coisa não acontece. Então, tem que entrar todo mundo que vai participar do processo, tem que entrar logo no início, né? Então, você vai conseguir ali reduzir esses custos. Por exemplo, você não tem todo o dinheiro para montar o negócio, mas se você juntar aí com as 2, 3 pessoas, você consegue montar, né? Então, é isso também que é legal na parceria, né? Os recursos financeiros, as taxas de juros são menores, né? Você aproveita mais um monte de coisas aí. Outra coisa também, tem muito órgão público que às vezes beneficia, né? Pequenas empresas, startups, né? Principalmente mulheres, quando são mulheres, né? Existem programas específicos para apoiar as mulheres, microcrédito, e não é só no Brasil, né? Em Portugal também tem, na África principalmente. Na África, inclusive, eles apoiam muitas mulheres, né? Elas são muito confiáveis como empreendedoras, e isso é muito, muito bacana. Não sei se tem alguém aí lá da comunidade africana assistindo, se tiver, dá um oizinho aí. Eu sei que sempre tem um pessoal de lá, né? O pessoal lá do Mucavelli está sempre aí assistindo com a gente. E adoro as mulheres africanas, são lutadoras também, né? É muito bacana a gente deixar registrado aí. Então tem tudo isso aí, né, que a gente falou, e eu queria colocar aqui também um índice que eu achei muito interessante. Algumas pesquisas que a gente fez apontam que no Brasil mais de 80% das empresas são familiares, né? E quase sempre tem uma mulher na frente, né? As mulheres são muito empreendedoras. Então são índices assim muito legais da gente ver, né? Eu falei lá na primeira live da relação da mulher com o trabalho, né? Dos números, né, absurdos, se a gente conseguir melhorar a participação da mulher no mercado de trabalho, né? O que acontece? São bilhões e bilhões de dólares que aumentam, né, na economia global. E em Portugal, olha só para você ver, em Portugal são mais de 90% as empresas familiares. Então, assim, antigamente, né, o pessoal tinha até um pouco de preconceito, falar assim, mas a empresa é familiar, e não dá muita importância, né? Só que essas empresas, elas sustentam mesmo a economia de um país, se você for ver, né? Então, com essa pandemia, o que aconteceu e que está acontecendo, né, em Portugal, e não é diferente no Brasil, em outros lugares do mundo, essas empresas familiares empregam, às vezes, toda a família, né? E quando se perde esse negócio, em vez de ser só uma pessoa que fica desempregada ou só uma empresa que a gente perde, você perde aí um poder, né, de compra, e o desemprego é muito maior, é enorme, né? Então as consequências são aí
muito complicadas para a economia, né? Então, vamos lá. Outra coisa bem interessante aqui, que eu coloquei para a gente ver, é a sua visão de futuro também em relação às parcerias, né? Então, às vezes a gente tem algum projeto para longo prazo e eu preciso estabelecer uma parceria hoje para que esse projeto aconteça no futuro, né? Vai ter ali um processo para acontecer. Então, isso é legal da gente ver, né? Vamos lá, então. O que na realidade vai acontecer com tudo isso daí, né? Então, vamos supor que a gente quer ir montar um negócio e tem aí a pessoa que costura, tem a amiga que borda, tem a outra amiga que é boa em marketing, tem a outra que entende de computador. Então, a ideia é, na realidade, juntar um grupo, né? Juntar um grupo de mulheres, ou um grupo de pessoas, tem bastante homens aqui também, não é só para as mulheres, né? Mas é principalmente para elas. Então, assim, você vai juntar aquele grupo para poder viabilizar aquele negócio, né? Então, a ideia da metodologia colaborativa, ela é realmente ter um grupo de trabalho, né? Que vai trabalhar numa atividade comum, né? Então, as pessoas têm que ter ali habilidades que vão agregar valor naquele produto. Então, não é para ninguém ficar sem fazer nada, tipo assim, né? Todas são importantes. Então, o que a gente vai juntar ali são pessoas com as habilidades parecidas ou que se completam, né? Que se complementam para a gente poder fazer aquele negócio acontecer, né? Então, esse modelo, ele realmente dá certo, ele é um modelo de muito sucesso, mas ele precisa de duas coisas muito importantes. E essas duas palavrinhas vocês vão anotar aí e vão ficar com ela para sempre. Porque não tem nenhum negócio que vá funcionar sem integração e sem sustentabilidade, né? Então, a integração é justamente isso. Vão trabalhar ali pessoas diferentes, com habilidades diferentes, competências diferentes, mas tem que estar unido, né? Então, isso é muito importante. E a sustentabilidade? A sustentabilidade é porque esse negócio precisa ficar vivo, né? Vamos colocar assim. A sustentabilidade é o crescimento da empresa e a solidez dela que ela vai ter depois que ela está estabelecida, né? A gente sabe que o índice de morte das empresas é muito grande, principalmente no primeiro ano, né? Então, aqui o que a gente tenta é diminuir esses riscos e deixar que a empresa respire e que lá na frente ela sobreviva e ela cresça, ela possa crescer e não acabar, né? Como a gente vê por aí. Então, existem alguns pontos fundamentais. O primeiro ponto é a estratégia, né? Qual que é a estratégia dessa metodologia? Como que é que isso funciona? Né? Primeira coisa, a gente vai definir tipo de atividade. Então, que tipo de negócio é que eu pretendo desenvolver, né? Então, a gente vai escolher isso em conjunto e vamos juntar o grupo de acordo com aquela atividade que a gente propôs fazer, né? Se é fazer enxovais, é fazer enxovais. Se é fazer pão, é fazer pão, né? Porque as atividades vão demandar ali coisas diferentes, materiais e tudo mais, né? A gente vai fazer aí, então, esse levantamento, mesmo a título de sondagem, né? De quem que vão ser os parceiros possíveis nesse negócio. Pode ser os amigos, pode ser os parentes, né? Podem ser aí investidores, pessoas que você conhece, enfim, vai juntar esse grupo, né? E as pessoas, elas vão se unir para trabalhar de forma integrada, né? É isso que eu falei, senão não viria o negócio. E a gente vai também intensificar as ações colaborativas, né? Então, tudo que eu vou precisar nesse primeiro momento para que essa empresa aconteça, para que essa empresa comece a acontecer, vai ser sempre pedindo a colaboração, pedindo ali a união, né? Essa integração. E essa colaboração, ela pode vir através do poder público, ela pode vir através de uma iniciativa privada, da própria comunidade, né? Como eu citei aquele caso da igreja que deu lá o salão para fazer o projeto com as mulheres. Então, assim, nada melhor do que a gente conhecer ali, né, quem que vai estar articulando aquele projeto, né, aquele processo, né, estabelecer as lideranças, que foi o que a gente já falou também nas lives anteriores, né. Então, tudo isso vai estar nessa fase onde que a gente está montando a estratégia, né, qual que vai ser essa estratégia de formar esse grupo. Qual
que é o objetivo de fazer isso? O objetivo é você criar condições para que esses empreendedores, eles possam ter um retorno, né? Isso que a gente quer, né? E essas pessoas, elas precisam ingressar novamente no mercado de trabalho, né? E emprego é uma coisa que não tem, é difícil, né? O mercado, ele é muito competitivo e às vezes você está ali esperando, vou esperar uma vaga de trabalho. Mas chega nesse momento que a gente está vivendo aí, não tem mais emprego. Como é que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa se juntar, né? É isso que a gente está falando aqui. A gente precisa formar grupos, né, que tenham um interesse comum para poder fazer, viabilizar aquele negócio e retornar ao mercado de trabalho, né, de uma outra forma. Então, é aquele negócio da gente se reinventar, né? E vamos lá, só que essa forma que a gente vai, esse objetivo que eu vou traçar, ele tem foco aí na produtividade, né? Porque se eu não produzir, eu não vou ter nada para vender e, obviamente, se eu não tiver direitinho os custos e tudo ali, eu não vou ter lucro. Se eu não tiver isso, eu não tenho o quê? Eu não tenho retorno que eu espero. Então, vocês lembram que desde o começo eu estou falando, né? O que a gente quer? Ganhar dinheiro. Mas o objetivo para o dinheiro vir, existe todo um processo, existe todo um caminho, né, que a gente tem que percorrer. Então, realmente, esse retorno financeiro, ele é a última coisa que vai vir, né? Então, tem que ser tudo muito bem estruturado ali para poder dar certo, né? Vai abaixar aí as taxas de desemprego, né? E as famílias vão ter aí o retorno financeiro e uma renda, né, para poder cobrir os gastos, os custos, tudo, enfim. Viver com dignidade, né? Pelo menos. Então, vamos lá. Outra coisa legal, outro objetivo aqui, ó, é você possibilitar, através da capacidade produtiva, a melhoria nas condições de vida, que é isso que a gente está falando, né? Se a gente não produz, né, a gente também não tem retorno, né? E uma hora você fala assim, mas o governo está dando aí R$600 para as pessoas, né? Lá em Portugal está dando aí 200 e poucos euros, né? Mas isso aí é o quê? Isso aí para sustentar uma família, né? As pessoas que tinham outro tipo de rendimento em janeiro, em fevereiro, né? Pensa se isso daí é um apoio que vai durar para sempre, né? Então não é bem assim que a coisa funciona. Tem que ter produtividade, né? Tem que ter ali subsistência, né? Tem que ter dignidade no trabalho, né? Tudo isso aí. Outro objetivo é capacitar essa mão de obra, né? Você vai através de formações, né? Que a gente já falou também, como que qualifica a mão de obra, né? Então, se eu sou muito boa, eu sei mesmo fazer boneca, mas eu vou contratar uma pessoa que não sabe, ou eu vou me associar a uma pessoa que não sabe, aquela pessoa precisa aprender, né? Então, essa capacitação, essa formação, ela tem que existir, né, nesse momento para que esse grupo seja coeso também, né? Que todo mundo possa ali participar de uma forma produtiva. E implementar, ainda que em fase experimental, né, que você esteja ali, pelo menos fazendo um piloto desse projeto, né, mas implementar e testar, que foi o que a gente falou, né, prototipar tudo e dando os passos, né, para que a coisa aconteça. E você precisa ter alguns profissionais aí nesse processo, nesse grupo, para poder ajudar. Então, quais que são esses profissionais que precisa ter no grupo? Tem que ter a pessoa que sabe a atividade e que vai ensinar e que vai passar para as pessoas e que vai ali conduzir todo o processo produtivo, né? Então, a pessoa que sabe fazer tem que ter. Tem que ter um gestor, né? Tem que ter uma pessoa que entenda ali de contas, de processos, para ensinar toda essa parte, né, empreendedora, tudo o que está na gestão de uma empresa, né? Os processos que a gente falou, parte tributária. Então, tem que ter esses gestores. Nem que seja um contabilista que eu vou contratar, mas tem que ter uma pessoa ali que entende dessa mecânica e desse processo, né? Não precisa ser uma pessoa que entenda de tudo, né? Você precisa formar um grupo de pessoas que tenham todas as competências que você precisa para que aquele projeto dê certo, né? E você precisa também de uma pessoa na área dos recursos humanos. Por que essa pessoa é importante? Porque, na realidade, todo mundo que está nesse processo é gente, né? Então, muitas vezes, a gente pensa só no
produto, só no dinheiro, só no processo, mas a gente esquece que a gente está lidando ali com pessoas, né? As pessoas têm sentimento, as pessoas têm temperamentos diferentes, têm personalidades diferentes, têm anseios diferentes, expectativas diferentes, né? E lidar com esse grupo, né? Colocar todo mundo numa posição de igualdade é um serviço para quem entende mesmo de gente e gosta, né, de gente. Então esse profissional ele é muito importante nesse processo, né, para poder fazer isso aí acontecer de uma forma que eleve a autoestima das pessoas, que haja motivação para trabalhar. Então esse profissional é muito importante aí. Depois nós vamos ter um segundo ponto que é o quê? Estabelecer a meta. Qual que é a sua meta? Qual que é a meta do grupo? Né? Então o grupo precisa descobrir qual que é essa meta. O que você pretende, né? Então a meta ela vai ser desenvolver um projeto lucrativo, né? Tudo bem. Agora como que vai acontecer isso? A gente vai ver, né? Que tem todos esses passos aí para seguir. Esse projeto lucrativo, ele tem possibilidade de inserção no mercado de trabalho de pelo menos aí 70% do grupo. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está formando esse grupo, vamos colocar aqui que 70% continue junto. Mas um ou outro, às vezes, sai do grupo. Né? Por quê? Às vezes um recebe uma oferta de trabalho e acha melhor ele ir trabalhar onde ele recebeu essa oferta. Né? Outro redescobre-se ali naquele projeto e fala, eu vou voltar a estudar. Então vai para uma universidade, vai para uma faculdade, né? Então pode acontecer, né, desse 100% do grupo que começou, não terminar o 100% lá. Mas o ideal é que pelo menos 70% desse grupo continue junto, né? Para que possa formar mesmo essa empresa no final do processo, né? E também visa, né, a melhoria da qualidade de vida, o bem-estar das pessoas que estão ali, né, os rendimentos e a dignidade social. Então, as metas da gente empreender, né, numa metodologia colaborativa é isso, né, que a gente vai conseguir lá na frente. Como é que a gente vai fazer essa integração? Né? A gente já falou bastante. E o grupo vai precisar definir aqui também alguns pontos importantes, né, antes de começar todo esse processo, porque vai balizar o que a empresa vai ser lá na frente, né? Então, o que é isso? É a missão é uma das coisas. Então, o que vai ser missão? O que a gente vai entender por missão da empresa, ou missão do grupo, né? Ou missão do empreendedor? Né? A missão, ela, na realidade, vai ser o seu propósito fundamental. A gente também já falou de propósito, né? Então, o que é o seu propósito? É para que você vai fazer isso? Qual que é a finalidade que você está empreendendo? Né? Então, por que você está empreendendo? Quer ver um exemplo? A Natura, que é uma empresa de perfumes e cosméticos e tudo, brasileira, né? A missão dela é a seguinte, olha, nossa razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e o estar bem. Então, são produtos que eles fabricam, que é para a beleza, né, para o bem-estar da pessoa e tal. Então, essa daqui é a missão deles. Existem para isso, para criar e fazer produtos para as pessoas usarem nesse sentido, né, de bem-estar e de estar bem. Então, isso é a missão. Outra coisa é a visão. O que é a visão? Qual que vai ser a visão do grupo? Né? O que esse grupo vai estar projetando para o futuro? Né? Então, a visão é aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar com esse grupo? Aonde que você quer estar daqui a 5 anos? Aonde que esse grupo vai estar daqui a 10 anos? Né? Então, essa que é a visão. É o que você projeta para o futuro em relação à sua empresa, né? E aos objetivos que você colocou. Pode ter aí um prazo determinado, que a gente falou, e pode ser também a longo prazo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, o Facebook, a visão dele é conectar 7 bilhões de pessoas com a rede social, que é o Facebook. Né? Então, isso é uma forma de olhar, né, para o futuro, e é aquilo que ele almeja. Depois a gente vai ter também os valores. O que são valores? Né?
O valor ele já é a forma de comportamento, como é que essa empresa se comporta diante da sociedade e diante de tudo, né? Diante da sociedade, diante do mercado, diante dos fornecedores, diante dos competidores, né? Então, tudo isso daí é a forma de comportamento, qual que é a identidade que essa empresa quer mostrar, né? Como é que o mercado vai me ver, né? Então, os valores, eles são isso, né? Por exemplo, a Samsung, que é um exemplo que eu coloquei aqui, ela tem uma filosofia de comprometimento com as leis, né? Então, eles querem cumprir as leis e com foco nos valores do bem-estar das pessoas, com excelência, com mudanças, com integridade e com prosperidade mútua. Então, geralmente, aqui está ligado muito a sentimento. O que você quer transformar, o que você quer melhorar, o que a sua empresa vai agregar para a sociedade, né? Então, esses aí são os valores. Outra coisa é a cultura, né? Então, o que vai ser cultura? Aí você pensa, é o que eu sei, né? Não. A cultura é a forma de ser da empresa. Então, essa cultura ela vai ser criada na realidade, né? Com base em quê? Com base nas pessoas que estão ali se ajuntando, né? A cultura organizacional, ela vai ter ali as crenças, os valores, né? A forma de ser daquela empresa, né? A forma de ser, os hábitos, as tradições, as atitudes dela diante do mercado, diante dos fornecedores, né? Então, isso que é a cultura organizacional, ela vai ser criada pelo grupo, né? É muito interessante isso. E ela está relacionada também com o interior, né? Com o que acontece dentro do interior da empresa e também com o que acontece dentro no exterior, né? Do lado de fora. Então, é mesmo a identidade da empresa, tanto em relação aos seus colaboradores, como também com o mercado com o qual ela se relaciona ali, né? Deixa eu ver o que mais que eu pus aqui de importante para a gente ver. Ela vai ser aqui a psicologia mesmo. Depois a gente vai ter a metodologia de trabalho, né? Que é o que a gente falou aí, que agora entra a parte de fazer realmente, né? Tem todas essas lives que a gente fez antes. E é o que? É a fase de aprendizagem, vocês vão ter que aprender tudo ali. A fase de montagem, oficina, né? A compra dos materiais e tudo mais, a definição do produto, da linha de produção, né? Das estratégias de venda, da comunicação, do marketing, né? A análise, depois vem uma fase de análise e avaliação desse projeto todo, se está tudo de acordo com o que foi planejado, se não foi, a gente vai reavaliar, vai refazer, vai voltar, né? Vai rever aquela metodologia, vai modificar, né? De acordo com as minhas necessidades ou com as necessidades do mercado. Então, essas são as fases de montagem que a gente vai desenvolvendo a empresa, né? E por último, eu tenho a fase da sustentabilidade, aquilo que a gente falou lá no começo. Eu tenho que pensar em construir uma empresa que ela fique no mercado, né? Então, isso é muito importante. A empresa sustentável não é só a empresa sustentável está ligada ao meio ambiente, não. A empresa sustentável ela está ligada à sustentabilidade da empresa como um todo, né? Então, tem várias áreas aí envolvidas nisso aí, né? Ela tem que ter planejamento, ela tem que ter articulação, ela tem que ter crescimento, né? Ela tem que ter foco em resultados, tem que ultrapassar barreiras econômicas, né? Tem que ter preocupação também com o meio ambiente, né? De não estar fazendo alguma coisa que seja poluente, né? Ou que vai agredir outras pessoas, né? Não é só o meio ambiente, plantas e animais, tem as pessoas também, né? Então, se eu produzir lixo, eu tenho que tratar aquele resíduo e tudo mais. Então, isso daí hoje é uma preocupação de toda empresa que nasce de ser sustentável, né? Tanto em relação ao meio social, como ao meio ambiente, como ela mesma no meio econômico, né? Que é isso que a gente está falando aqui, né? A gente precisa identificar aí os desafios que vamos ter para o futuro, né? As oportunidades que a gente já falou lá, né? Dos pontos fortes, dos pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, para que isso daí possa traduzir na sustentabilidade dessa empresa, né?
Então a gente vai ser mais competitivo, né? A gente vai ter redução de custo, vai ter baixo risco, né? Então tudo isso daí está pensado para que a empresa cresça no futuro e não venha a morrer, né? Então isso é que quer ser sustentável, reaproveitar matéria-prima e tudo isso. Tomar uma aguinha aqui, porque eu falo. Ninguém tem pergunta aí? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Então, ó, as nossas considerações finais, nós estamos chegando aqui já no minutinho, né? Final da nossa live. E eu falei que ia dar um presente para vocês, né? Eu queria muito agradecer, essa semana foi muito legal. Muitas pessoas aí participaram ao vivo, outras pessoas viram depois, né, a nossa live, curtiram, comentaram, mandaram um recadinho também em inbox. Então, eu quero muito agradecer vocês e o meu presente, né? Eu vou oferecer uma consultoria para uma das pessoas que estão agora me assistindo aí, que estão aí presentes na live, né? E essa consultoria vai ajudar você, né, para dar ideias, se você está aí iniciando um novo negócio e tal. E a pessoa que vai ganhar vai ser a primeira pessoa que escrever aí, que eu consiga ler aqui, e escrever qual que é o nosso lema, qual que foi o nosso lema dessa série de lives. Nós falamos aí o nosso lema durante a semana, né? O pessoal que participou aí estava ligadinho com a gente, então todo finalzinho de live eu falei, né, qual que era o nosso lema. Então você escreve aí para mim e quem escrever aí que eu conseguir ler aqui primeiro vai ganhar então uma consultoria e a gente vai marcar, agendar direitinho, a gente vai conversar, né, ainda por videoconferência, né? Mas a gente vai conversar e eu vou te dar aí 1 hora do meu tempo para te ajudar naquilo que a gente conseguir, dicas e tudo mais, informação para melhorar o seu negócio, tá? Vai valer também para quem depois me mandar inbox. Então, o primeiro aí que eu receber vai ganhar essa consultoria. E depois, mais para frente, daqui uns 15 dias, mais ou menos, a gente vai fazer uma live com essa pessoa que ganhar essa consultoria e para a gente falar como que foi, né, o nosso processo aí de mentoria, de consultoria. Muito bem, então não vou falar qual que foi o lema da live, né? Ia falar agora, mas não vou. Então vou aguardar aí vocês falarem. Quero deixar aí o convite lá para o Telegram, né? Que é o grupo de Telegram que a gente tem, é muito legal. A gente troca muita informação, muita dica, né? O pessoal participa. Eu estou sempre lá postando material extra também, né? Para ajudar você aí no seu negócio, né? E vai ter muito mais novidade para vocês aí, muito mais coisa bacana, né? Vocês fiquem aí sempre ligadinhos comigo. Agradeço muito, muito, muito a participação de todos e desejo a todos aí um excelente domingo, né? Para o povo do Brasil que está aqui comigo, para o povo de Portugal, né? E outras pessoas aí que vão ver durante a semana também, a África, né? E Índia que está sempre também participando com a gente. Muito, muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês.